Então, na leitura, no estudo do Apocalipse, capítulo 4, vamos à leitura. Amém? Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante, era a sua aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos e trovões, e vozes diante do trono ardiam 7, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e quem é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante dos que estavam sentados sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Amém? Amém. Então, irmãos, nós temos aqui uma narração do acontecimento das coisas, né? Que aqui diz: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer, né? Então, primeiro ele diz: depois destas coisas, né? No versículo 4, versículo 1. Aí você lê, volta àquela questão de capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse, que é dividido em 3 partes. Então vamos aqui, 1,19 diz: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, as que tens visto é Jesus, né? Jesus se apresentou a ele aqui de forma simbólica. As que são as 7 igrejas que nós já estudamos aqui, né? Vocês podem acompanhar também nos vídeos do YouTube, de Éfeso até Laodiceia. E as que hão de acontecer depois destas, que é do capítulo 4 para frente, o arrebatamento. No meu entendimento de muitos teólogos sérios que levam o Apocalipse a sério, do capítulo 4 ao capítulo 11, é uma visão de João do céu. É a visão que nós iremos ter quando estivermos arrebatados. Porque aqui esse arrebatamento de João não é nada mais nada menos do que uma figura do arrebatamento dos salvos. E assim que formos arrebatados, vamos diretamente para o trono de Deus. E aqui não mostra o julgamento dos crentes, né? O Apocalipse não mostra o julgamento. Mostra Cristo dando os galardões de pessoas lá já no capítulo 20,
mas o julgamento do povo de Deus, o que dá um prelúdio ainda é lá no capítulo 12, quando relata lá o arrebatamento. Mas aqui mostra as coisas que onde acontecer depois dessa, e haverá dois grupos aqui de pessoas que estarão no céu. Os 4 animais, nós lendo, irmãos, Epístola de João, 1 João, capítulo 3, a Bíblia diz que nós haveremos de vê-lo como ele é e seremos semelhante a ele. Então, essa mesma visão aqui dos 4 animais tem lá em Ezequiel, mostrando ali a essência da divindade, e aqui demonstram que o Senhor Jesus foi na terra. Jesus teve 4 aspectos, né? Quando veio à terra. Ele é representado aqui pelos 4 animais, porque esses 4 animais são um grupo de crentes juntos. Vocês já viram, né? Os jogos de Moscou, de vez em quando passa. Eles formaram um urso, né? Chorando. Fizeram uma lágrima descer. E o povo junto fez o desenho de um urso. Não é bem assim que vai acontecer aqui, mas esses 4 animais são uma reunião de crentes que leva à afeição do próprio Filho de Deus. Então vamos ver a realidade, né? O Evangelho de Mateus, Jesus é o leão, né? Porque é o leão da tribo de Judá. Nós vemos a genealogia de Cristo no capítulo 1, começa já ele como descendente de Davi. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. No Evangelho de Marcos, ele é o servo fiel, trabalhador, que é representado pelo bezerro. Os 4 animais aqui mostram que eles tinham esses aspectos, né? No versículo 7. O primeiro animal semelhante a um leão, que é representado pelo rei, né? O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. O segundo animal de um bezerro, que o apóstolo Paulo diz assim, né? Citando o Velho Testamento, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Os bois era quem mais trabalhava antigamente, certo? Cavalos e jumentos eram mais para transporte. Mas o boi era que carregava, né? Arava a terra, saía com aquele carro puxando para fazer a colheita. Então o bezerro aqui representa o Jesus servo, trabalhador. O terceiro animal, o rosto como de homem, que no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus é homem, né? Se você pega a genealogia de Jesus, aí começa como se cuidava o filho de José, filho de Eli, sai até Adão, né? A genealogia de Jesus, de José até Adão, mostrando que ele é um ser humano. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como um ser humano. É tanto que dá detalhes sobre a gravidez da sua mãe, né? Quando ela engravidou, gerou. E o quarto animal representa o Filho de Deus, né? O Jesus divino, que a águia é aquela que faz mais alto o seu ninho, como diz lá no livro de João. Então não temos aqui dúvida que esses 4 animais são grupos de pessoas, e esses 24 anciões também são, digamos assim, as pessoas mais maduras. Eu desconfio que sejam os 12 apóstolos do Cordeiro. Alguém acha que é os 12 patriarcas, né? Mas se a gente olhar a ruindade de Levi, Simeão, né? E aqui os filhos de Bila, então são completamente desqualificados para estar nesse patamar. Mas depois que José tornou-se rei do Egito, eles se converteram, né? Pode mudar, né? Mas nós temos que entender que também em Hebreus falam do nome de 12 homens, né? De Adão até os juízes e o rei Davi, e tem 12 pessoas ali, só tem 14, mas a gente tira Enoque e Abel, né? E aí contando de Noé para frente, lá em Hebreus 11, dá 12 homens. Eu não estou afirmando, mas pode ser. Nós sabemos que esses aqui receberam coroas,
receberam o seu prêmio. E aqui a Bíblia diz, né? Os 24 anciãos, versículo 10, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, né? A gente sabe que quando Jesus ressuscitou, ressuscitaram alguns santos. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus. E pode ter sido que esse número foi de 24 pessoas, e pode ser esses santos do Velho Testamento, que são os 24 anciãos. Mas nós não sabemos de nada disso, apenas sabemos que são grupos diferentes de pessoas que foram salvas. A prova disso está no capítulo 5, né? Porque vejam aqui no capítulo 5, em versículo 8, né? 8 e 9. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste mortos, e com o teu sangue... eu gostaria que lesse aí noutra versão, que a minha não está falando. Aí eu vou ler numa versão mais correta. Aqui, essa aqui não... 5:8 do Apocalipse. Já vem tomado o livro. Os 4 animais. Deixa eu ler aqui que está mais perto da gravação. E a gente vê que estes homens estão se incluindo. No teu não se inclui também não. Nos compraste, diz aí, nos compraste? Não, né? Mas diz, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo sobre eles harpas e salvas cheias de incenso, e cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes. A sua linguagem está assim, Pablo? Não. Nos comprastes para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. E está também na primeira pessoa aqui. E reinaremos sobre a terra. No seu está na terceira pessoa, né? O rim também? Não, está igual. Está igual. Mas na de vocês está... Está igual ao seu. Tá certo. Então, reinaremos. Então, esses 24 anciãos e esses 4 animais, então, esses copistas que fizeram essa versão, achavam que esses seres aí eram os mesmos lá de Ezequiel, os 24 anciãos eram pessoas já né? Até os adventistas dizem que os 24 anciãos são de outro planeta, né? Então, deixa eles com isso para lá. Mas a versão correta está dizendo que ele disseram, nos comprastes. Então, essas pessoas, os 24 anciões e os 4 animais, estão dizendo que com o teu sangue nos comprastes. Então, já tem acontecido o arrebatamento. Eles são grupos que foram... Então, o capítulo 4, irmãos, do Apocalipse, começa a narrar o arrebatamento, para ver o que houve por ali, naquele. É bom. Alguma coisa aconteceu aí. Então, temos que avaliar, né, que esses que estão louvando a Deus, e a prova que os 24 anciãos chegam e apresentam, né, as suas coroas, porque já tem acontecido o quê? O chamado Bema, né? Tribunal de Cristo, Tribunal do Senhor. O julgamento dos crentes, lá descrito no capítulo 5, e versículo 10 de 2 Coríntios, né? Que diz que todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para prestarmos conta do que fizemos por meio do povo. Então, não tem nenhuma dúvida, irmãos, que esses 4 animais, né, grupos de crentes reunidos,
que traz em si a afeição de Cristo. Porque a Bíblia diz, assim como Ele é, o veremos, e seremos semelhante a Ele. Quando nosso corpo for revestido, nós estaremos como Cristo. E essa situação aqui é apenas simbólica, certo? Aqui tem símbolo e tem símiles. Vocês sabem o que é um símiles? O símiles é quando você vê um negócio que você não sabe o que é. Então, vamos analisar. Você vê uma neve, né? Tem um setor na Romênia que nunca o pessoal viu uma neve. É tanto que, quando traduziram Isaías para lá, botaram: se os teus pecados foram como a escarlata, eles se tornaram branco como a polpa do coco. Porque o povo lá não sabia o que era neve. Eu acho que não era necessário isso. Então, se João não conhecesse, se você não conhece neve, aí o que é que você diz? Eu vi um negócio branco como uma fumaça. Então, João aqui, quando vê aquele que estava sentado no trono, ele diz o quê? No versículo 3. O que estava sentado no trono era a sua aparência semelhante à pedra, jaspe e sardônico. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Olha, aqui houve um ajeitamento, porque como o arco-íris, o íris é um nome pagão, né? Mas no grego está lá, íris. Porque eles botaram arco celeste, né? Não, vou chamar de arco-íris, não. Vou chamar de arco celeste aqui. É a mesma coisa da visão de Nabucodonosor na fornalha. Nabucodonosor, quando viu, jogou 3 e tinha 4, ele disse: eu não mandei lançar 3 homens na fornalha, mas eu vejo 4 passeando sobre o fogo. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Eu creio que está assim, porque Nabucodonosor até aquele momento era um pagão, né? É tanto que ele lançou aqueles 3 na fornalha de fogo, porque não quiseram adorar sua estátua de ouro. Então, então alguém acha que Nabucodonosor se converteu agora. O quarto é semelhante ao Filho de Deus. Não. Aí foi uma ajeitada, né? Aí foi uma ajeitadazinha que deram. Mas a linguagem de Nabucodonosor foi uma linguagem pagã. Assim, nos Estados Unidos eles chamam domingo de quê? Sunday. No Brasil é domingo, né? Que significa dia do Senhor. Um país idólatra, o nome do domingo é mais pagão, é mais cristão, né? No país idólatra, do que nos Estados Unidos, que é um país evangélico, que usa o nome pagão, né? Para o domingo, que é o dia do sol. Então, mas a gente tem que usar os nomes de acordo. A Bíblia nunca deixou de citar, né? Tem um lugar lá na Bíblia chamado Baal-Zebu, né? Que é dos judeus tirar o nome de Beuzebu para dar mais um nome ao maligno. Irmãos, estou entendendo essa questão, que o que João viu aqui, ele viu o arco celeste, que representa o quê? O arco celeste é sinal de quê? O que foi que Deus fez com Noé? Né? Uma aliança. Então, aqui o arco celeste está apenas simbolizando que Deus fez uma aliança conosco, não do dilúvio, mas a nossa aliança foi aliança de sangue, de que Jesus morreu por nós. Essa aliança, quando alguém aceita Cristo, irmão, ela não é mais quebrada, né? Tem os falsos aí, dizem que você está salvo até o dia que for fiel. Se for infiel, você deixa de ser salvo. A sua fé que você teve no sangue de Cristo, tudo bem, Jesus nos salvou para ser fiel. E a gente tem que querer até o fim, né? E querer participar da igreja, porque quem é infiel tem que ser expulso da igreja, né? Não pode estar dentro da igreja sendo infiel a Deus. Mas a nossa fidelidade não é a causa da nossa salvação. E a gente vê que a fé de Moisés não foi quando Deus se manifestou a ele.
mas foi quando ele decidiu deixar os prazeres do Egito e sofrer junto com o seu povo, se identificar com os hebreus. Então ele preferiu. Então ele diz, pela fé, Moisés. É isso? Assim como também a fé de Noé, que foi depois que ele tomou aquela cachaça, vamos dizer cachaça, para agravar a mesma situação, amaldiçoou o filho mais novo, e depois, o que fez? Não. A Bíblia diz aí em Hebreus, pela fé, Noé, sendo avisado das coisas que não se via, preparou a arca. Isso foi muito antes dele ter cometido aquele pecado, né? Se o pecado de alguém anulasse a sua fé, isso significava que em Hebreus não ia citar a fé de Noé, né? Porque a fé tinha sido derrubada quando ele tomou aquele porre, né? Então a fé dele não iria mais ser citada em Hebreus. Noé, pela fé, preparou a arca, mas coitado, perdeu a fé. Não, continuou firme ali. Então o nosso pacto que a gente fez no dia que aceitamos Cristo como Salvador, foi o pacto do sangue de Jesus, não tem nada mais que quebre, né? E aqui mostra Deus ali trazendo o povo diante do trono. Já tem havido aqui o julgamento, que no Apocalipse não retrata o julgamento dos crentes, não sei porquê, né? Dos salvos. Apenas dá um prelúdio disso lá no capítulo 12, quando Satanás chega lá para fazer acusações e chega lá não, está lá, né, diante do trono acusando os que foram arrebatados. Então não temos aí, irmãos, que duvidar de que o Apocalipse do capítulo 4 para frente, agora é o período da grande tribulação após o arrebatamento, mas a partir de uma visão do céu. O que João vai descrever do capítulo 4 até o 11 é aquilo que os salvos estarão assistindo de camarote lá do céu. A abertura dos selos, os toques das 7 trombetas e todo o castigo que a terra receberá. Nós não estaremos aqui. Essa promessa foi feita em Filadélfia, né? Capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, quando diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, temos que duvidar sobre isso. Que a nossa... Então, quando aqui está mostrando, depois destas coisas, né? Então, o Apocalipse é dividido nessas 3 partes. As coisas que são, as coisas que vistes, né? Que foi Cristo, ele viu o juiz ali no capítulo 1. As coisas que são as 7 igrejas, né? Capítulo 2 e 3. Aí depois, e as que hão de acontecer depois destas, é a partir do arrebatamento. É o que... Então, quando você lê o Apocalipse do capítulo 4, você está no capítulo 4 ao 11, é como se você estivesse no céu, depois de arrebatado, e João está tendo todas as visões, tudo que está acontecendo no céu, João está vendo e os salvos estarão vendo, até os 4 cavaleiros que serão enviados para a terra. Talvez não seja lá de forma simbólica que nós estaremos vendo, porque aqui tem muitos símbolos. Talvez lá no momento a gente esteja sabendo quem são aqueles 24 anciãos, né? Se os servos de Deus estão ali no meio, né? Aí eu já quebro aquela história de capítulo 24, né? De capítulo 11 de Hebreus, porque eu acredito que Moisés está lá no capítulo 11 como uma das testemunhas, não pode ao mesmo tempo ser desses 24 anciãos que foram já transformados e arrebatados. Então, fica aí. Eu apenas coloquei sugestões, né? De que esse acontecimento dos 24 anciãos são... Eu creio que 12 deles eram os 12 apóstolos do Cordeiro, né? Aqueles que ele escolheu. E pode ser que Paulo esteja lá também entre os 24, não sei, a gente não sabe. Mas são
O que é 24 anciãos? 24 presbíteros, né? Pessoas maduras, né? Pessoas de capacidade, de maturidade, completos, né? Que entendem de todas as coisas. Mas eles estão aqui colocando aos pés de Jesus. E eles afirmam aqui no capítulo 5 que eles foram comprados com o sangue de Jesus, né? Na nossa melhor versão, com o teu sangue nos compraste e nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos. Então está na primeira pessoa do plural, né? Não está na terceira do plural como nessa versão aqui, né? Que diz reinarão. Essa foi uma melhorada correta, né? Baseada justamente no conceito que houve já no século XII para o século XIII, através do início ali, né? da Bíblia do King James, né? Quando começou a ajeitar de fato uma verdadeira. Porque a gente sabe que na Vulgata Latina tem aberrações terríveis, né? No lugar de metanauá, que era do grego, arrependimento, eles botaram fazer penitência, né? Então no latim, na Bíblia da Vulgata Latina, contrariava o Evangelho, né? Fazer penitências porque é chegado o Reino dos Céus, em vez de arrepender, né? Então tem uma versão católica que puxa para essa versão que contraria o Evangelho, né? Que a salvação é pela graça. E quando apareceu o nome justo na Vulgata Latina é o que vive em retidão, quer dizer, o justo não é o justificado pelo sangue, vive em retidão. Então toda a salvação do catolicismo romano é puxada para a qualidade humana, né? Jesus não é o Salvador, Jesus só veio aqui para ensinar você a se salvar. Mas aqui não, esses homens aqui estão dizendo, com o teu sangue nos comprastes para Deus, homem de todas as tribos, nações e línguas. Não há nenhuma coisa aqui que possamos duvidar. Então, Cristo é formado em nós, irmãos, enquanto estivermos nesse corpo. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Diz assim, né? Paulo diz aos Gálatas, filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, né? Paulo aí se colocando como uma mãe que está gerando eles de novo, porque escreveram para Paulo e disse, Paulo, as igrejas da Galácia aqui agora estão tudo caindo na gandaia, né? Viraram tudo peteca. Não, ele diz assim, não, Paulo, eles estão pregando aqui que tem que guardar a lei para se salvar. Aí Paulo, vou fazer tudo de novo, pregar de novo. Aí Paulo disse, né, 4,19, filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Cristo tem que ser formado na nossa vida, para que a gente tenha a aparência de Cristo, não é isso? O apóstolo Paulo diz assim, sede, pois, imitadores, né, de Deus como filhos amados, né? E ele diz, sede meus imitadores como eu de Cristo. Então o crente, irmãos, ele tem que imitar Cristo, principalmente nessa questão de Cristo ter amado a igreja e se entregado por ela. A Bíblia diz que o marido deve amar sua esposa e também dar a vida por ela, né? E em todos os aspectos o crente ele tem que se identificar com o seu Salvador. Então Paulo, quando diz isso, até que Cristo seja formado em nós, para que também no dia do arrebatamento a gente seja semelhante a Cristo, né? Como diz aqui. Você lembra quando Jesus chegou, os discípulos estavam tudo trancados, com medo dos judeus, e de repente Jesus apareceu no meio deles. Então aquele corpo que Jesus ressuscitou e foi glorificado junto ao Pai, ele atravessa paredes, não precisa de abrir a porta para ele entrar. Então assim será o nosso corpo também no arrebatamento. Quando eu for arrebatado, irmão, Jesus vai dizer com a trombeta, vai lá para fora que eu vou puxar vocês agora. Não,
Eu vou passar por aqui mesmo. Mas não vou quebrar não vou fazer como o Super-Homem quebrar o teto, não, né? Vou passar com um corpo que não depende nem do tempo nem do espaço. Vai ser logo transformado, depois puxado, né? Não vai ser transformado enquanto será puxado, nem tampouco transformado depois que chegar lá. Mas a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos seremos transformados, né? Ele vai transformar o nosso corpo abatido, pronto, é o que diz, né? Filipenses capítulo 4, versículo 20. Então, por isso, irmãos, que esses 4 animais, quando você lembrar desses 4 animais, capítulo 3, versículo 21, né? Capítulo 3, versículo 20 e 21 de Filipenses. Quando você se lembrar desses 4 animais, lembre desse versículo aqui, que os 4 animais têm em si as características do Filho de Deus, de rei, de servo, de homem, filho do homem, né? No Evangelho de Lucas, e filho de Deus, do Verbo eterno, que estava com Deus no princípio, que o 4º animal tinha semelhança a uma águia voando. Mas a nossa cidade está nos céus. Encontraram, irmãos? Amém? Amém. 3:20. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas, né? Então, o nosso corpo vai ser igual ao dele. Então, ele não precisou abrir a porta para entrar. Nós merecemos isso, irmão? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Todos nós somos merecedores da morte, da condenação. Mas o Filho de Deus nos salvou pela sua gloriosa graça. Amém? Deus possa nos abençoar